Bom dia, pessoal. Agradeço aí quem está aparecendo ainda, né? Bom dia para quem está entrando. Eu vou fazer então essa apresentação breve, né? Vai ser bem tranquila essa apresentação aqui, é mais para a estrutura, né? Apresentação da disciplina mesmo, ok? Então eu sou o João Fontes, né? Não sei se todo mundo aí me conhece, deve me conhecer por vários motivos aí, né? Twitter, chefia, etc. Eu fiz graduação na ESC ali, né, na USP, sou engenheiro mecatrônico de 2008 a 2012. Aí logo em seguida eu entrei no mestrado ali também, né, em mestrado na engenharia mecânica. Peraí que tem alguém pedindo, gente. Se vocês tiverem um grupo do WhatsApp, peçam para que o pessoal entre com o e-mail da UFSCar, porque senão eu não vou aceitar, tá? Para não ter confusão. A gente já tá no terceiro EMP já, e o pessoal não se acostumou ainda Pois é, nesse eu não microfone. vou aceitar, é complicado. Porque aí senão vira ataque, aí sei lá, né? É, então, voltando, né? Eu fiz mestrado ali na engenharia mecânica, na ESC, né? Eu fiz na área de manipuladores, então fiz a aplicação da redundância para atingir altas acelerações com manipuladores robóticos. Então foi um trabalho simulado, ali vocês conseguem ver, né, algumas imagens que eu fiz a análise na área de trabalho, né, dos manipuladores, com mapas de calor, então nessas áreas vermelhas são áreas singulares, né, onde acontece singularidade, então essas áreas não são possíveis de serem trabalhadas, né, então o efetuador não consegue chegar nessa área aqui, e aí o manipulador com redundância cinemática, ele consegue até uma área maior, né, e com uma dinâmica melhor. Então eu trabalhei com otimização, né, então com vários aspectos aí da redundância, ok? E no doutorado foi mais voltado para mecatrônica, né? Então no mestrado era dinâmica das máquinas e sistemas, já no doutorado foi dinâmica e mecatrônica. Tudo os do mestrado e doutorado foi com a professora Maíra ali da ESC, né? E aí eu fiz o controle, ajudei a construir o manipulador, né? Então a gente tem um videozinho aqui, né, dele se movimentando, e vocês veem que ele movimenta também essa base um pouco, né? Então essa movimentação, esse posicionamento aqui na guia linear desses motores não é à toa, né? É para otimizar o desempenho dinâmico dele, ele fazer uma movimentação que ele gaste menos torque, né? Ele tenha um torque máximo minimizado ali para que ele tenha um desempenho dinâmico melhor, tá? Então, e eu ainda trabalho com isso, né? Tá? Então, a minha atuação na UFSCar, logo em seguida que eu acabei o doutorado, eu eu passei no concurso, aí foi uma confusão, né, ali para entrar no concurso. Era para ter entrado em julho de 2019, mas eu acabei entrando só no final de 2019. Então, não sei se alguém fez a disciplina de PMI e interfaces, né? Até ajudei o Luiz no final ali no final de 2019, em algumas atividades, algumas avaliações, né? Mas aí depois, quando eu fui dar aula realmente, eu acabei tendo que dar aula online, né? Dei aula para 3 alunos só em controle, e aí depois a gente entrou no remoto, etc. Então foi minha experiência praticamente, né? Tudo no remoto. Logo em seguida, no meio de julho ali, meio de 2020, né? Em julho, eu me credenciei no programa da elétrica de pós, né? Então faço pesquisa na elétrica, na verdade, né? Então todos os meus projetos eles têm mais a ver com essa área de robótica, né? Então melhoria da estimativa de posição baseada no sinal de comunicação. Então módulos eu consigo fazer uma trilateração ali, né? Uma triangulação, e aí eu consigo estimar a posição de um drone, alguma coisa assim, entre módulos de comunicação, né? Mas pode ser qualquer corpo, né? Eu falei exemplo de um drone, mas para ficar mais numa aplicação, mas pode ser qualquer corpo, né? Pode ser uma pessoa, etc. Um trator, né? Tem gente que vê bastante aplicação na área de smart farm, por exemplo.
Continuo trabalhando com otimização de desempenho dinâmico, né? Nesse caso, é esse manipulador antropomórfico aqui, né? Então, antropomórfico porque ele parece um braço, é um braço robótico, né? E é um exemplo também ali, né? Eu estou construindo um manipulador, uma IC minha é para construir um manipulador desse tipo. Eu ainda tenho projetos com um robô paralelo acionado por cabos, que é nessa foto aqui. Né? Nessa foto vocês veem que essa estrutura toda, né, ela está sendo carregada por cabos. Então isso aqui é como se fosse um manipulador. Esse aqui, essa estrutura, né, é o efetuador final. E os cabos eles têm que puxar, né, de uma certa maneira para fazer a movimentação dessa estrutura. Toda essa mecanização, né, toda essa estrutura, né, além tanto a estrutura física, mas também, né, como que você faz a movimentação dos cabos para movimentar a estrutura, né, tem que ser calculado, tem que ser controlado de maneira adequada. Tem parcerias aí com ainda professores da USP, né, além da minha orientadora, tem outros professores que eu tive contato, o TFPR e a própria UFSCar, né, tanto na elétrica, na computação e na mecânica. Então, tem vários projetinhos rodando aí, com muitos alunos, né. Então, projeto de extensão, eu tenho feito o grupo Frequências, que vai sair, vocês vão ver uma chamada aí que é para diversidade na engenharia mecânica, né, vai ser uma coisa bem legal, que já está saindo do papel, e eu pretendo fazer ainda um grupo de estudos de programação e robótica, né, que eu sinto que vocês têm alguma dificuldade aí em programação quando eu passo algum tipo de trabalho, alguma coisa assim. Na gestão, estou na vice-chefia do departamento, né, vocês já devem ter me visto falando sobre horário, etc. Bom, a estrutura da nossa disciplina, ela vai ser semanal, né? Então, toda semana a gente vai ter alguma atividade para fazer, tá? Vão ser vídeos gravados com as aulas teóricas, então sempre a gente vai ter a aula teórica como um vídeo gravado, sintetizado ali, né, para que vocês consigam assistir de uma forma mais eficiente, né, mais tranquila, consiga voltar e etc. Então, assim, eu vou tentar fazer, né, em torno de 3 vídeos por semana. Nem sempre vai ser isso, né. E também nem sempre vai chegar nesse 30 a 40 minutos. Às vezes é um vídeo mais curto, às vezes, fica um pouquinho acima de 40 minutos, mas eu tento seguir esse padrão, né, pra gente ter um total ali de no máximo 2 horas, mas também se vocês verem lá, essa semana eu fiz um pouco mais tranquila, porque a gente ia ter essa aula síncrona, né. Então deu 50 minutos. Então eu apresentei ali algumas coisas de definição, né, uma introdução mesmo à disciplina, ok? Mas toda semana vai ter mais ou menos isso aí de horas aula, tá? A gente vai ter algumas ligações pelo Meet, a gente vai ter 5 atividades que podem ser chamadas de práticas, né, que a gente vai ter que discutir aqui, mas não exatamente é uma atividade prática, né, porque vai ser o Kahoot, né, o Kahoot é uma dinâmica aí pra gente dar uma brincada, né? E toda sexta-feira, nesse horário, né, às 10 horas, eu vou ficar disponível para tirar dúvidas, conversar, né, se quem precisar de alguma coisa sobre a disciplina ou quiser conversar sobre alguma outra coisa, né, pode vir conversar comigo, que eu fico à disposição, tá? Então, assim, toda semana que a gente tiver uma aula gravada teórica, vai ter um questionário, tá? Então, por isso que a gente vai ter ali, ó, 9 questionários no total. Certo? Então, eu estou contabilizando que é um total de 1 hora para vocês fazerem esse questionário. Então, por semana que a gente tiver aula gravada e questionário, vocês vão gastar no máximo 3 horas. Mas, gente, é menos, tá? Porque é uma disciplina que é bem descritiva, né? A parte mais pesada dela vai ser bem no finalzinho ali, que talvez vocês tenham que repetir mais vezes, assistir a aula, né? Mas no começo ela é bem tranquila, tá? É bem, é meio que assim, decoreba, né? Vamos dizer assim, porque como que tal sensor funciona? Ele funciona assim, assim, assado, né? Então, não tem muita conta complexa, né? Um conceito muito aprofundado que você tem que é, entender, né? É mais uma descrição do funcionamento, né? Então, ele é um pouco mais simples, ok?
E esse questionário ele vai contabilizar a frequência, ok? Então, o questionário vai contabilizar a frequência. Como eu falei, a gente vai ter 5 dinâmicas ali, né? Então, essas 5 aulas síncronas, elas vão ser os Kahoots, que vai contabilizar tanto a frequência como nota também, tá, gente? Então, a gente vai ter algumas atividades síncronas que vão contar nota. Se você não participar do Kahoot, eu vou disponibilizar um questionário lá no Moodle com uma tentativa só, né? Porque é como o Kahoot funciona. E para você fazer uma substituição, né? Caso você não participe, ok? Então vai ser parecida, né? Esse questionário aí com o Kahoot, tá? Mas, assim, o legal seria que você participasse do Kahoot. Então, como que vai ser os critérios, né, de avaliação? O questionário, ele vai ser exercícios bem simples, né? Então, em torno de 5 questões por semana, com múltipla escolha, né? Aquele esquema lá de autocorreção alguns exercícios de autocorreção que o Moodle oferece. Então, tem preenchimento de texto. Quem já fez aula comigo sabe mais ou menos o esquema, mas é bem tranquilo, tá? E a entrega desse questionário vai ser de uma semana, tá? Uma semana. E não vai ter, eu não vou dar, né, mais tempo. Então, passou dessa semana, você não entregou o questionário, você perdeu, tá? Não vou dar mais, não, eu tô falando isso aqui bem claro, porque eu sempre tenho um problema com isso. Então, passou dessa semana, perdeu o questionário, tá? Porque eu acho que vocês já estão no final do curso, né? Vocês têm que aprender a seguir cronogramas, né? Então, o cronograma é esse, ok? Passou dessa semana, não adianta nem pedir, porque eu não vou dar, tá? Por que que é uma semana? Porque, gente, vou dar 2 horas aula, né? E 1 hora para vocês fazerem um questionário por semana, né? Mas a minha disciplina ela tem 4 créditos. Então, né, supostamente vocês deveriam gastar 4 horas por semana, no mínimo, para fazer a minha disciplina, né? Fora estudos à parte que poderiam acontecer. Então, vejo que é um tempo suficiente aí para vocês fazerem um questionário, já que também são poucas questões, né? São poucas questões, questões de múltipla escolha, etc. Cada questionário vai ter 3 tentativas, então vocês podem fazer 3 vezes o questionário, né? A maior nota vai ser a nota utilizada para fazer a média dos questionários. E acho que é isso dos questionários. É bem simples, tá, gente? Então, assiste a aula, responde o questionário, né? Em 1 hora e meia vocês fazem isso daí, né? É bem tranquilo. O Kahoot, então, a semana do Kahoot, ela não vai ter aula, então vai ser só o Kahoot. Então, basta você vir aqui participar do Kahoot. É uma dinâmica, quem nunca viu o Kahoot, né? É uma dinâmica de perguntas e respostas, né? Em tempo real, vocês têm que olhar a pergunta e responder, né? Num, numa tela de vocês, em que você vai ter as quatro opções. Quem participar do Kahoot já vai ganhar 5 pontos. E aí, quem fizer mais do que 60%, né, das respostas certas das perguntas, né, vai ganhar os 10 pontos do Kahoot. Então, vai ser 5 ou 10 o Kahoot. Eu só vou ver quem participou e quem acertou mais do que 60%, ok? Daí, como eu falei, quem não participou do Kahoot, né, pode fazer esse questionário para fazer a substituição, certo? Então, aí a nota desse questionário, então aí a nota sim, né, ela vai ser de 0 a 10. Você fez uma vez lá e aí acertou, sei lá, 4. Então, aí é 4 a sua nota, né? Não vai ser esse esquema de participação. A frequência, então, todas essas atividades, a gente vai ter 9 questionários e 5 Kahoots, a gente tem 14 atividades no total, né? Como eu falei, se você não participou do Kahoot, você pode fazer o questionário para substituir a frequência, né? Porque a gente precisa dar uma atividade assíncrona para substituir frequência síncrona. Então, se você fizer todos os questionários, são 14 questionários, tá? E então você precisa ter 11 atividades para ter a frequência mínima, beleza? E por final, né, mais para o final da disciplina, a gente vai ter um trabalhinho que vai ser dentro do Wikipedia, né? Então, eu vou criar um ambiente lá na Wikipedia que vocês se cadastram
E aí a gente pode fazer alterações, melhorias, né, pode traduzir texto. Então o trabalho vai ser alguma melhoria em alguma página da Wikipedia sobre instrumentação. Então vocês podem pegar um fenômeno que é utilizado para fazer um instrumento de medida, vocês podem pegar, sei lá, entendeu? Um instrumento de medida, uma aplicação de instrumentação, né? A gente vai poder, por exemplo, pegar o texto em inglês e traduzir, né? Porque muitas páginas do inglês para o português ainda não foram traduzidas, então vocês podem fazer isso. Podem pegar, melhorar imagens, né? Às vezes as imagens não são muito claras, então vocês podem fazer uma imagem melhor. Então a gente vai ter infinitas possibilidades aí de como melhorar as páginas. O trabalho vai ser em dupla, provavelmente, né? E aí, isso a gente faz dentro desse ambiente do Wikipedia. Eu vou tentar fazer a apresentação desse ambiente quando a gente for fazer o terceiro ou o segundo Kahoot. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível para vocês já se ambientalizarem ali, né? E aí conseguir já entender como funciona o sistema e aí poder, né, fazer o trabalho realmente. Então a média, né? Como que vai ser a média? A gente vai ter uma média aritmética igual a Q, que é a média dos questionários. O K, né, vai ser a média dos Kahoots. Então, seguindo aquele critério lá, né, de participação. E esse trabalhinho final da Wikipedia. Então, a gente vai ter ali os pesos, né, 4 para o Q, 4 para K e mais 2 para o trabalho, ok? Então, quem ficou com 6 nessa média e fez, né, os 75%, que é as 11 atividades, vai ter a possibilidade aí de passar, né, na disciplina. E aí eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Então, quem tiver vacinado, né, tá passada, vai ter 25 pontinhos a mais extras, né? Então, 0,25 por dose. Então, caso 2 doses, né? E meio ponto se dose única, ok? Então, para a gente, eu estou fazendo isso aí para brincar um pouco, né? A gente ter um incentivo para vocês vacinarem, ok? Que eu acho que é uma coisa bem legal aí no momento que a gente está. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Quem já abriu o Moodle lá já viu isso daí, né? Então, olha lá, a primeira semana a gente tem questionário 1, né? Que é uma introdução, definição, o que que é transdutor, o que que é sensor. Daí, semana que vem, as características, né, de sensores que a gente precisa entender para poder ler um datasheet, por exemplo. E aí vai ter o questionário, aí depois a gente vai ter um Kahoot. Então, no Kahoot, por que que a entrega, né, do questionário é de uma semana? Porque vocês vão ter que entregar até a quinta-feira do dia 2/9, né, a semana 2, para a gente ter o Kahoot no dia seguinte. Então, se você, né, fez o questionário até o dia anterior ali, né, o dia 2/9, vocês vão conseguir fazer o Kahoot, vão poder participar e sabendo, né, as coisas da disciplina. Então, a gente vai ter um compasso muito bem definido aí toda semana, ter alguma atividade, e aí vocês também, né, conseguirem seguir um ritmo adequado aí para ir aprendendo, né, sobre a disciplina. Aí a mesma coisa, né, depois eu vou falar de alguns sensores, né, o funcionamento de sensores resistivos, capacitivos e indutivos. Aí vai ter um questionário. Aí sensores ópticos, termopar e efeito piezoelétrico, questionário. Daí Kahoot de novo. Daí a gente vai entrar numa parte mais de aquisição. Então ali, no começo, eu falei mais de a descrição, né, dos sensores. Aí depois eu vou entrar um pouco como a gente faz a aquisição de dados, a conversão de analógico digital, né, digital analógico, como que funciona esses conversores. Falar um pouco também de discretização, porque isso a gente precisa entender na hora de fazer a amostragem, né? Então, lá na amostragem, a gente precisa entender mais ou menos isso daí, né? E depois, né, sabendo isso, a gente consegue falar de filtros digitais, ok? Que a gente vai trabalhar um pouquinho no MATLAB, então a partir, né, da semana 10 ali a gente já vai ter algumas coisas no MATLAB. É interessante vocês saberem mexer um pouco nisso, ok? Eu não vou pedir nenhuma atividade no MATLAB, né? Então vou passar o código para vocês. Se vocês tiverem interesse de
fazer, né, talvez algumas coisas no questionário, vou perguntar, né, qual função faz isso, não sei o quê, né, mas não vou pedir nada que vocês façam, né, o código do MATLAB e entreguem o MATLAB, ok? O que que a gente vai usar? Vai ser o Moodle, né, então como já vocês devem ter visto lá, o Meet, ele tem um link permanente para a gente fazer as ligações, então vai ficar lá fixo, né, então já coloquei também lá no Moodle. É, gente, e-mail, né? Então, vou falar aqui bem claramente. Vocês precisam ler e-mail todos os dias. Leiam o e-mail, né? Anotem as informações. Por quê? Porque eu vou sempre mandar e-mails. Então, por exemplo, o trabalho do Wikipedia. Toda a informação de como fazer o acesso, né? De como fazer as coisas, eu vou mandar por e-mail, né? Vai ficar lá, olha, o link tal, você precisa fazer tal coisa, né? Então, depois faça tal coisa. Então, as instruções, né? O que você precisa fazer, quais são os critérios que eu vou utilizar para avaliar tal trabalho, né? Então, na disciplina passada, mandei um e-mail gigantesco falando o que, que precisava ter em um relatório, né? Da disciplina. Ninguém viu, né? Então, assim, vocês precisam ler com cuidado, né? Para depois não reclamar, assim, olha, não vi o que precisava, sabe? As informações, eu sempre falo no começo da disciplina que todas as informações que eu for mandar, que são importantes, é por e-mail. A principal ferramenta de comunicação que a gente vai ter vai ser o e-mail, tá? Então, leiam o e-mail com cuidado, certo? É... Caso vocês queiram, né, marcar um atendimento fora do horário e tudo mais, vocês podem procurar, né, por e-mail, tá? Mas também por WhatsApp. Muita gente tem meu WhatsApp aí, se vocês quiserem que eu passo também, eu posso passar. Acho que até na assinatura do meu e-mail lá tem o meu celular, se vocês quiserem pegar lá, né? Vocês podem me mandar WhatsApp, falar, olha, professor, não estou sabendo tal coisa, né? Não precisa ser da disciplina, tá? Vocês podem vir conversar comigo, não quer pedir alguma sugestão, né, alguma opinião sobre sei lá, alguma decisão que você quer fazer, né? Vocês podem vir conversar comigo que eu sempre estou disposto aí para conversar, né, e ajudar vocês. Essas vão ser as referências que a gente vai utilizar na disciplina. O Balbinot a gente não tem, né, online. Eu acho que o volume 2 vocês até encontram, mas o volume 2, deixa eu ver aqui. O volume 2 ele vai ter algumas coisas dos sensores, né, que eu não vou passar muito, tá? Por quê? Porque é infinito, né? É uma coisa gigantesca, não tem como a gente cobrir tudo na disciplina. Eu vou passar por cima, né? Então, o volume 2 vocês até encontram na internet aí, tá? Mas o volume 1 vocês não encontram, de jeito nenhum. Eu não achei, né? O Bolton vocês encontram fácil, então é bem tranquilo. A gente vai seguir algumas coisas que ele tem lá, né? Que ele passa um pouco mais geral, né? Porque o volume 1 do Balbinot, ele tem mais essa parte de aquisição, né, das características de sensores, etc., que a gente vai ver um pouquinho no começo, né, e depois aquela parte de amostragem, tá? Então, no volume 1, eu vou tentar seguir mais ou menos o que ele passa, né, e aí vou apresentar para vocês o que eu tenho. Mas eu não achei na internet, e também não tem lá na biblioteca virtual. Mas, infelizmente, né, é a referência que a gente tem principal aqui para fazer a disciplina, tá? Pelo plano de ensino lá. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, ok? Caso vocês tenham aí alguma dúvida, vocês podem perguntar sobre a critério de avaliação. Acho que está bem claro, professor. Obrigado. Beleza?
Não pode tomar 5 doses, gente. Isso aí tem gente que vai até ser presa por causa disso. Shapeado na Pfizer. É, E se tiver a terceira dose da Coronavac? né? Aí Acho que vai Pérez. ter. Então, Não, mas aí para no meio, gente. Aí vocês estão querendo demais. Tá bom. Tá, os códigos aqui, ô Gabriel, ô Salomão, a gente vai ter. São parecidos até, mas não muito. É mais essa parte de transformada de Fourier, análise na frequência. Não sei se vocês já tiveram isso em ASD, alguma coisa assim. Não, em SD eu lembro que o Vitor até mostrou uma coisa ou outra no MATLAB, mas Uhum. é só pra saber mesmo. Não, sim, vai ser tranquilo, assim, não vai ser uma coisa muito pesada, né? Porque a gente nem vai ter muito tempo ali. Mas é mais para vocês verem, né, como que a gente pode aplicar algumas dessas ferramentas aí para fazer filtragem, aquisição, né? Como que a gente condiciona o sinal aí para a gente criar, né, tirar as características que às vezes a gente precisa, né? Porque a gente vai fazer um experimento, ele é todo ruidoso, né? Tem distúrbio, etc. E a gente precisa fazer a filtragem correta. Beleza? Entendi, obrigado. Bom, gente, da síncrona era isso, né? Vocês têm lá, como eu falei, né, a aula gravada e o questionário. Se vocês quiserem já fazer, né, sugiro que vocês já façam para ficar adiantado, tá? Não deixem, né, outra coisa também, não deixem o questionário para a última hora, tá? Porque tem gente que deixa para 11 horas do último dia. Vai cair o sistema e vai ficar sem, tá, gente? Não vou, como eu falei, não vou adiantar, porque eu tô dando uma semana, né? E vocês têm aí tempo suficiente para fazer a minha disciplina. Então, tem que se programar, né? Então, as coisas vão ser semanais e, né, não deixem para a última hora. Que se o sistema cair, paciência, tá? Eu tô dando aí tempo suficiente para vocês fazerem, beleza? Então, quero que a gente tenha aí esse acordo, né? Porque tive muitos problemas em relação a isso e eu não quero mais ter, tá? E, enfim, acho que do questionário, eu acho que essa é a coisa mais crítica aí. Mas do resto, eu acho que é bem de boa. Todas as aulas serão às 10 horas, hein, gente? Então não precisem acordar cedo para vir aqui, né? Porque eu não vou estar aqui, eu vou estar dormindo provavelmente. Às 9 horas no máximo eu acordo. Não consigo trabalhar de manhã, né? Eu trabalho até tarde da noite, mas de manhã eu sou meio lento. Então por isso que eu até marco às 10 horas. E aí eu vou estar aqui, né, para tirar dúvidas e também os Kahoots, tudo, né, vão acontecer às 10 horas da manhã. Fechou? Então é isso, gente. Então vou parar aqui, tá, gente? Valeu.